Livro Enraizado, capítulo 8. O que fazer enquanto você está gerando? Fico acordado nas vigílias da noite, para meditar nas promessas. Salmos, capítulo 119, versículo 148. Se você já teve filhos, com certeza conhece o ritual dos testes de gravidez. Eu tenho 3 filhos, e então eu e minha esposa já passamos por esses ritual mais de uma vez. Todas as vezes íamos até a farmácia, comprávamos o teste, voltávamos para casa e se a Jay entrava no banheiro para fazer o teste. Conversávamos assuntos triviais sobre o dia enquanto esperávamos o resultado. Finalmente, conferíamos. Se o teste mostrasse uma linha, ela não estaria grávida. Uma linha significava que a vida continuaria normalmente, mas se mostrasse 2 linhas, sabíamos que nossas vidas estariam prestes a mudar para sempre. Se a Jay não se sentia diferente, mas em apenas 3 minutos nossas prioridades mudavam e estávamos em modo de preparação. Começávamos a marcar consultas, pintar o quarto, comprar coisas e pensar em nomes, tudo por conta dessa segunda linha. Quando você se planta na sala interna de oração, encontra o Senhor e Ele fala com você. Quando o Senhor fala conosco, é como ver a segunda linha em um teste de gravidez. Ele diz que você está gerando e é tempo de se preparar, que a promessa aconteça. Quando ocorre a gravidez de um bebê, pode-se ter certeza que chegará dentro de 9 meses, estando você pronto ou não. Quando estamos grávidos de uma palavra de Deus, pode levar meses, anos ou décadas para que a gestação esteja completa e você possa dar à luz. Mas você tem a responsabilidade de gerar essa palavra até lá. O modo como você gera esta palavra é de extrema importância. Muitas pessoas tropeçam no processo de Deus, pois não sabem como gerar as palavras que lhes foram entregues. Em 1 Samuel 1, Ana chamava a Deus desesperadamente por um filho. Nada mais a satisfazia, nem mesmo seu marido, que era extremamente bom para ela. Ana estava determinada a receber um filho e não aceitaria nada menos do que isto. Enquanto chorava à frente do templo, o sumo sacerdote Eli a viu e pensou que estava bêbada. Mas, quando ele repreendeu por estar embriagada dentro do templo, ela disse: "Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor." Verso 15. Naquele momento, Eli lhe entregou o que ela precisava. Uma palavra de Deus. Vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Versos 17. Muitas vezes determinamos-nos a buscar algo e o Senhor, a princípio, não nos entrega. Ele nos dá uma palavra. Depois de receber a palavra, Ana se levantou e mudou seu foco. Ela disse: "Espero que seja benevolente para com tua serva." Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava abatido. Verso 18. Ela não havia recebido um filho, mas uma palavra. Seu marido não conseguiu amenizar seu sofrimento, mas uma palavra de Deus mudou tudo para ela. Ana engravidou da palavra antes de conceber um filho. Nada mudou para ela fisicamente, mas recebeu uma palavra. E foi tudo o que precisava. Ana se levantou e começou a gerar a palavra. Jesus faz uma promessa incrível em João, capítulo 15, versículo 7. Ele diz: "Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerão em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido." Pedir o que quiserem e ver que Deus faz é fé. Fé é atrair uma resposta de Deus, mas a fé está conectada a algo. As palavras de Deus em nós é o que isto significa. Se analisarmos a linguagem original, vemos que a palavra grega para a palavra é rema, que significa aquilo que é ou que foi pronunciado pela voz viva. As palavras de Deus incluem o que ele disse e o que está dizendo.
A palavra original grega para permanecer é a palavra meno, que significa ser mantido, guardado continuamente. Juntando tudo isso, vemos que a esfera da fé é acessada primeiramente quando nos achegamos a Jesus e ouvimos, pois a fé vem por ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tanto o que ele disse nas Escrituras, quanto o que está nos dizendo hoje. Porém, apenas ouvir as palavras do Senhor não é o suficiente. Precisamos carregá-las, precisamos segurar e mantê-las em todo o tempo, até que permaneçam em nós. Gerar suas palavras é o que molda nossos desejos e oração, e assim ouvimos de Deus a resposta. É o que nos dá acesso à fé. Pai Rico, Pai Pobre é um ótimo livro de finanças e economia. A premissa do autor é que o sistema de educação americano não educa as pessoas sobre o que fazer com o dinheiro que ganham. Ele aponta que todos querem ganhar mais dinheiro, mas se ganhassem, não saberiam o que fazer com ele. Portanto, o que precisamos não é de mais dinheiro, mas sim de instrução sobre o que fazer com ele, para quando ganharmos, administrarmos bem, em vez de gastar e acabar do mesmo jeito. Quando se trata de receber uma palavra de Deus, a situação é bastante semelhante. Muitas pessoas querem uma palavra de Deus, mas elas não precisam de nossas palavras. Precisam saber o que fazer com as palavras que já receberam. Então, vejamos algumas formas práticas de gerar as palavras de Deus e fazer com que elas permaneçam em nós. Ore. A primeira forma de gerar uma palavra de Deus é orando a respeito disso. Isto pode parecer simples e óbvio, mas sou constantemente surpreendido por pessoas que não percebem que quando o Senhor fala algo, eles precisam gerar essa palavra em oração. Ou talvez tenha gerado por um tempo, mas desistiram de gerá-la em oração. A palavra precisa tornar-se combustível para a sua vida de oração. Creio que não devemos orar pelas coisas. Acredito que devemos usar o rema de Cristo, aquilo que ele disse, está dizendo, para orar a respeito delas. Eu não oro por minhas finanças, filhos, nação ou futuro. Eu oro que Deus disse a respeito das minhas finanças, dos meus filhos, da nação e do futuro. Anos atrás, eu e um amigo decidimos trabalhar com um construtor que comprava casas necessitadas de reparo e reformava-as para vender. Nosso trabalho era procurar no diário oficial casas que estavam indo a leilão, encontrar as que preenchiam os requisitos e dar lances. Pesquisamos e fizemos uma lista de casas que gostaríamos de dar um lance. Entretanto, quando chegamos o dia do leilão, nossos lances foram superados em todas as casas da lista. Então apareceu uma casa no telão do leilão que não tínhamos pesquisado e que desconhecíamos. Estava dentro do nosso orçamento e parecia ser uma boa casa. Então compramos. Dentro de 15 minutos da compra, descobrimos que devíamos uma quantia 4 vezes maior do que a que pagamos. Rapidamente, tivemos uma descoberta que isto era apenas o começo da loucura. Encontramos obstáculo um após o outro, enquanto preparávamos a casa para a revenda. Levou 2 anos e muito mais dinheiro que o planejado, antes que pudéssemos finalmente vender o que poderia ter sido um lucro rápido. Uma noite, nesses 2 anos, eu estava tão sobrecarregado que não conseguia dormir. Levantei-me, peguei minha Bíblia e entrei no closet para buscar ao Senhor. Li a oração de Davi, nos Salmos 28, 1, 2. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas, quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Comecei a orar. Senhor, eu preciso que o Senhor não se cale agora. Preciso que fale comigo. O Senhor começou a falar comigo naquele closet, não apenas sobre aquela situação, mas sobre as minhas finanças para o resto de minha vida. Minha situação não mudou em meu tempo dentro do closet, mas o Senhor falou comigo.
A partir daquele momento, sempre que surgia uma situação de estresse por conta daquela propriedade, eu orava que ele havia me dito. E desde aquele dia o Senhor me lembrava de orar o que ele disse dentro do closet sobre as minhas finanças. Uma das coisas que eu tenho buscado constantemente é o que diz a respeito dos meus filhos. Antes de nascerem, cada um deles recebeu uma oração e a palavra sobre os seus destinos. Nós escolhemos seus nomes a partir do que for orado por eles. Na verdade, pode-se dizer que seus nomes são orações. É um modo de dizer a Deus e a eles o que Deus disse sobre quem eles foram chamados a ser. O nome da minha primeira filha é Eliana, do hebraico, meu Deus me respondeu, e o feminino de Elias. A oração que fizeram sobre ela é que ela seria uma voz para o Senhor. E ela tem uma sensibilidade linda para o Espírito Santo. Quando minha segunda filha ainda estava no ventre, alguém orou para que ela fosse uma evangelista, derramada para a colheita do fim dos tempos. E as pessoas citou Joel 2, 23, 24. Alegre-se, arregozije-se no Senhor, no seu Deus, pois se ele lhe dá chuvas de outono conforme a sua justiça, ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tornéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Cia Jay também sentiu fortemente que deveríamos chamá-la de amiga de Deus. Então seu primeiro nome é Raya, que significa amiga de Deus em hebraico, e seu nome do meio é Rain, chuva em inglês, fazendo referência ao texto de Joel. Raya é a nossa pequena evangelista. Ela tem um coração enorme pelas pessoas. Ela é aquela que encontra a pessoa com quem ninguém conversa imediatamente. Faz a pessoa se sentir amada e valorizada. Ela nos faz comprar tickets de vale-refeição para quando encontramos alguém pedindo comida. Se você estiver de alguma forma triste, Raya o encontrará e o amará. Antes de saber se o nosso terceiro filho era um menino ou uma menina, uma amiga ligou e disse: "Isto pode parecer estranho, mas eu senti que o Senhor trouxe o nome Asa à minha mente, enquanto orava por o seu bebê." Eu disse: "Muito obrigado, mas não sabemos se é um menino ou uma menina. E se for um menino, eu não vou chamá-lo de Asa." Pouco tempo depois fizemos o ultrassom. Descobrimos que era um menino. Eu queria chamá-lo de Lake por causa do John Lake, um ministro do Evangelho do século XX. E Wesley, que é o meu nome do meio. Mas decidimos procurar o que Asa significava. Em hebraico significa aquele que cura. Sabíamos que não poderíamos ignorar isso, então tive que morder a língua. Seu nome completo é Wesley Asa Lake Labsher. Mude a forma de falar. A segunda forma de gerar a palavra do Senhor é muda sua forma de falar. Novamente, pode parecer elementar, mas não é algo que prestamos muita atenção. Muitas vezes dizemos coisa que ele não está dizendo. Nossa linguagem precisa alinhar-se à linguagem de Deus. Quando o Senhor fala, não temos mais permissão para dizer nada que não seja aquilo que ele falou. Vejo muitas pessoas que ouviram Deus dizer coisas incríveis sobre o propósito dele, mas suas vidas, suas identidades, chamado, família, finanças e carreira, mas o que dizem não se alinha com o que ele disse. A Bíblia é muito clara em relação ao que Deus pensa a nosso respeito e seus planos para nós, mas para muitos de nós isso não muda o que dizemos. Continuamos a deixar nossos sentimentos serem levados pelo que nós falamos em vez de pelo que Deus falou. As promessas de Deus podem não ter manifestado completamente em sua vida ainda. Talvez você ainda não possa vê-la com os seus olhos, mas se ele disser algo ao seu respeito, então é isso que você é. E você precisa mudar o modo como fala sobre a sua vida para que ela se alinhe com o que ele falou. Uma noite pedi a um membro da equipe que fechasse a noite de conferência com uma oração. A princípio ela ficou nervosa e excitante, mas orou. Mais tarde perguntei a ela como ela achava que tinha sido. "Ah, não foi muito bom", disse ela ansiosamente. "Senti que estava tropeçando. Não acho que as pessoas foram impactadas." "Uau", respondi. "Qual
você acha que foi a opinião de Jesus sobre a sua oração? Eu não sei, ela admitiu. Você tem 5 minutos para ir até ali e descobrir. Depois volte aqui. Ela voltou alguns minutos depois, sorrindo. Perguntei o que havia acontecido. O Senhor falou ao meu coração que a minha oração tinha sido poderosa e que as pessoas foram impactadas com ela e que Ele amou. Você sabe o que é mais real do que aquilo que você está vendo ou sentindo? É aquilo que Ele disse. Em nosso time, desafiamos as pessoas a fazerem apenas o que Ele está dizendo. Quando ouvimos pessoas dizerem coisas que Deus não disse, nós a desafiamos a ter um tempo a sós com Deus para descobrirem o que Ele está dizendo. Uma vez que você ouve o que Ele está dizendo, precisa alinhar a sua linguagem à dele. É tudo que você pode dizer, única coisa que é permitida dizer. Seus sentimentos podem ser inconscientes, mas Deus nunca é. Mude seu modo de falar e desafie pessoas a fazerem o mesmo. Às vezes não parece real, mas nós andamos pela fé, não pelo que vemos. Você sabe o que é mais real do que aquilo que você está vendo ou sentindo? É aquilo que Ele disse. Torne-a primordial. A próxima coisa a fazer para gerar uma palavra do Senhor é torná-la primordial, torná-la seu foco. A palavra de Deus não pode ser algo secundário. Você poderia imaginar fazer um teste de gravidez e pensar que isso é apenas uma questão secundária em sua vida? 4 meses depois, na mesa de jantar, eu me lembro do teste de gravidez e pergunto para CJ: você não fez um teste de gravidez? É mesmo? Foi maravilhoso. Muito legal mesmo, não foi? Foi realmente ótimo. Ok, vamos falar sobre isso mais tarde? Sem chance. Quando você faz um teste de gravidez, esse será um assunto por muito tempo. Acredite em mim, todos os dias você fala sobre o bebê que está crescendo e preste a aparecer em sua vida. Não é secundário. Meu pai foi policial por 30 anos. Um dos seus parceiros foi alvejado 3 vezes enquanto perseguia um suspeito em um complexo de apartamentos. Ele se recusou algum tempo depois. Eu fui almoçar com ele. Eu tinha um pouco mais de 20 anos e estava curioso para saber como é ser atingido por um tiro. Minha pergunta logo após sentarmos foi: como foi levar um tiro? Ele me contou as coisas loucas que o nosso corpo faz sob pressão, em modo de sobrevivência. Ele disse que muitas vezes não sangramos muito externamente, pois o corpo começa a desligar coisas que não são necessárias. Desliga as partes mais externas do corpo e envia sangue apenas para os órgãos internos. Muitas vezes o cérebro diminui a velocidade das coisas e desliga sua audição e visão periférica, se não forem necessárias no momento. Então você vê apenas o necessário para sobreviver. Como é de costume, o Senhor usou isto como uma lição para a minha vida espiritual. O Senhor falou ao meu coração: Bunny, isto que estou fazendo em sua vida, irei desligar coisas em sua vida que não são necessárias. Irei desligar a visão periférica e dar a visão de um túnel para que veja apenas o que eu quero que veja. Deus queria que eu desligasse coisas que não importavam, que não eram primordiais. Ele queria que eu fixasse no que Ele estava fazendo e Ele iria me ajudar a fazer isso. A palavra de Deus não é algo que visitamos de vez em quando. É aquilo que você gera, mantém e segura perto de você o tempo todo. Apenas quando a palavra permanecer em você, chegará ao seu objetivo e se completará. Prepare-se para ela. A última forma de gerar uma palavra é permitir que ela permaneça em você. É preparando-se para ela. A história em 2 Reis 4 nos ilustra de forma interessante esta preparação. Eliseu encontrou uma viúva que estava prestes a vender seu filho como escravo para pagar suas dívidas. Ela chamou Eliseu e ele lhe perguntou o que mais ela possuía. Ela respondeu que tinha uma vasilha de azeite. Ele então a instruiu a pedir emprestado a todos os seus vizinhos mais vasilhas que trouxessem para casa. Depois disso, ela foi embora, fechou-se na casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: "Traga-me mais." Mas ele respondeu: "Já acabaram." Então o azeite parou de correr. 2 Reis 4, 5, 6.
O azeite parou de jorrar na última vasilha, o que nos leva a pensar: será que se tivesse mais vasilhas haveria mais azeite? Creio que o nosso nível de preparo termina a nível de derramamento. Não significa que depende das nossas ações, mas nós estamos envolvidos naquilo que Deus quer fazer. Não nos reencostamos sem fazer nada. Fé é ativa e viva, e quando cremos em Deus, começamos a nos preparar para o que Ele nos manda preparar. Você precisa entrar em modo de preparação. Não importa quão pequeno pareça, você deve colocar suas mãos em algo. Vou perguntar às pessoas: o que Deus tem dito a você? O que você tem feito a respeito? Essas conversas serão algo como: o Senhor me diz que eu vou impactar a América Latina. E o que você está fazendo a respeito? Estou fazendo um curso grátis de espanhol. O Senhor disse que irei escrever livros que mudarão o modo como a igreja pensa. E o que você está fazendo a respeito? Comecei um blog. O Senhor me disse que influenciarei a educação. E o que você está fazendo a respeito? Estou pesquisando mestrado em ensino. O Senhor me disse que melhorarei a economia de países de terceiro mundo, investindo em pequenos negócios. O que você está fazendo a respeito? Estou lendo sobre microcrédito e outras estratégias de negócio. Às vezes as pessoas admitem não estarem fazendo nada para se preparar para as palavras que Deus as entregou. Notei várias razões para os seus fracassos sem se preparar. A primeira é que a verdade, elas não creem na palavra. Posso dizer, uma pessoa crê ou não em uma palavra pelo que ela está fazendo ou não. Como sabemos que Noé acreditou em Deus? Ele começou a construir a arca. Como sabemos que Ana creu nele? Porque ela parou de chorar e foi para casa esperar um filho. Segundo elas, não querem fazer coisas que parecem pequenas comparadas com as tarefas que Cristo colocou para elas. É como se elas achassem que as coisas são pequenas demais para elas ou são dignas de seu tempo. Não compreende que as pequenas coisas em que estão sendo fiéis é juntamente a sua fé em ação. As pequenas coisas são preparação para aquilo que Deus chamou você para fazer. Terceiro, elas podem estar seriamente prejudicadas por indecisões. Não querem tomar uma decisão errada, então não tomam decisão alguma. Mas não decidir é sempre a pior decisão. Lembro-me de assistir um programa sobre sobrevivência na selva. Um dos pontos era que, se você estiver perdido, deve tomar uma decisão e seguir com ela. Muitas pessoas nunca saem do deserto, pois têm tanto medo de tomar uma decisão errada que decide não fazer nada. Deus não pode guiá-lo se você não estiver preparado. A diferença entre pessoas que fazem algo e pessoas que não fazem é que as pessoas que fazem realmente fazem algo. A simples verdade é que você precisa se envolver com o que Deus disse a você. Perguntei-me ao longo dos anos por que algumas pessoas fazem a diferença e outras não. Finalmente percebi que a diferença entre pessoas que fazem algo e pessoas que não fazem é que as pessoas que fazem realmente fazem algo. Elas não dão desculpa, não dizem, isto é muito baixo para mim. Ao contrário, posicionam-se de acordo com o que Deus disse e avançam. Medo do fracasso é algo forte. Por algum motivo, achamos que o fracasso é o pior que pode nos acontecer e, portanto, configuramos-nos para nunca falhar. Achamos que não vamos aguentar se nos programarmos para algo que não der certo. Eu tenho um sonho de começar um movimento de oração em minha cidade, mas se eu fizer uma reunião de oração e não aparecer ninguém, acho que não vou aguentar. Seria muita vergonha. Então, não vamos fazer nada e perdemos o que Deus tinha para nós. Na parábola dos talentos, Jesus compara 3 servos que haviam recebido do seu senhor algum dinheiro para administrar. 2 dos servos investiram o dinheiro, mas um deles o enterrou. Quando o senhor pergunta por que ele não havia investido como os outros servos, sua resposta foi: porque tive medo. Mateus 25:25. Como o senhor respondeu? Ele não ficou feliz. Ele não havia perdido seu dinheiro, mas descobriu que o medo do servo tornava inútil. Ele demitiu o servo e entregou o dinheiro ao outro, que estava disposto a usar o que havia recebido, mesmo correndo o risco de perder. A mensagem desta parábola é de que programar nossas vidas para não fracassar é, na verdade, um fracasso. A única forma que podemos realmente falharmos em sermos filhos e filhas de Deus é recusando-nos a usar aquilo que Ele nos entregou.
Quando nos arriscamos a usar aquilo que Ele nos entregou, pedir-nos para fazer, obtemos sucesso, mesmo quando não vemos o resultado que queríamos, pois agimos como verdadeiros filhos e filhas que cremos naquilo que o Pai disse. Meu pastor me falou a diferença entre homens e mulheres de Deus que impactam o mundo e os que não impactam. É que aqueles que impactam não têm medo de falhar por Deus. Vá atrás das coisas que Deus falou a você, mesmo que seja assustador. Não deixe que o medo paralise por meio daquilo que Deus disse a você. Você não é tão frágil quanto imagina. As coisas podem não acontecer exatamente como você planejou, mas você estará indo em frente, recusando-se a ficar neutro ao que Deus falou em seu coração. Você está sendo um verdadeiro filho e filha de seu Pai, e não há sucesso maior que esse. Raízes de intimidade. Para que Deus o prepare para carregar o peso do fruto duradouro, ele precisa estabelecer suas raízes em intimidade com Ele. Ele precisa plantar você onde Ele consiga sua total atenção e incendiar o seu amor por Ele até que se torne sua principal motivação. Falar com você sobre o seu chamado e guiá-lo a gerar essas palavras. E este é o solo da intimidade. Se você quiser que suas raízes de confiança e crescimento verdadeiro se aprofundem e fortaleçam-se, você deve, assim como Davi e Jesus, estabelecer um estilo de vida no secreto e em meio ao processo de Deus. Assim finalizamos o capítulo 8. Meu nome é Isabel Dalmagro. Se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam impactadas com esse livro. E quero agradecer a sua participação até aqui. Gratidão. Até o próximo vídeo.